didática sobre por que a gente está falando, porque essa obsessão em falar de neurose obsessiva se deu, inclusive, num dos nossos encontros, a gente levantou um desejo de perguntar para as pessoas que estavam ali do que mais elas queriam entender, do que mais elas queriam saber, né, entender. Talvez o que mais elas queriam estudar, né, ou trocar. E aí ficou muito claro que falar sobre neurose obsessiva, na verdade, acho que não fala nem neurose obsessiva, mas sobre os sintomas, ansiedade, comportamento repetitivo, pensamentos fantasiosos, enfim, rituais e todas as outras coisas que a gente vem falando desde o início do ano, inclusive. Então, a obsessão em falar sobre neurose obsessiva, se a gente for pensar de maneira pela via da razão, a razão é essa, né? Foi trazido pelo grupo que era algo que eles queriam continuar, né? Continuar costurando durante o ano. Então, o ano é sobre, 2026 é sobre neurose obsessiva. A gente já teve alguns encontros nos meses anteriores. Isso é algo que a sociedade tem conseguido sustentar, né, permanecer, que são os webinários e as lives, claro, sem contar a parte de formação inicial na teoria psicanalítica, que é uma questão à parte. E acho que é importante a gente, inclusive, salientar que esses módulos dessas aulas, né, da formação em psicanálise são módulos do curso de formação, mas também de um percurso para quem é desejante de, às vezes, adquirir só aquela aula. Acredito que seja presencial ou online, dependendo de onde a pessoa mora. Mas pensando sobre razão, a razão em falar na neurose obsessiva, essa obsessão em falar sobre neurose obsessiva partiu desse encontro, no último encontro presencial do café, em que a gente pensou em perguntar e a gente chegou nesse ponto, né? Mas, enfim, a obsessão em falar sobre neurose obsessiva, né? E a primeira pergunta, aliás, gente, para quem não me conhece, eu acho que todo mundo aqui, as pessoas que estão aqui, a gente já deve ter participado juntos aí de alguma transmissão, mas como eu não tenho certeza, eu me chamo Viviane, eu sou psicóloga, tenho uma especialização em neuropsicologia e sou psicanalista, tá? Só para... Eu não tinha me apresentado antes, que eu estou tão acostumada a estar, né, aqui com vocês, mas pode ser que alguns, né, não façam ideia do que eu estou fazendo aqui. Então, de vez em quando, vocês me veem aqui transmitindo alguma coisa que eu me aventuro em falar do meu não saber todo, inclusive, que isso fique claro, né? Mas o quão trazer alguma coisa que me faz, de alguma maneira, aprender também. Antes, quando eu preparo o material, durante, quando eu verbalizo sobre, e depois, quando eu vou pensando naquilo que foi trazido por vocês também, né? Então, é uma costura mesmo, a gente vai costurando isso, né? Então, eu trouxe, na verdade, alguns questionamentos para que a gente pense sobre essa obsessão em falar em neurose obsessiva, né? Por que essa obsessão em falar sobre neurose obsessiva? Será que nossa própria repetição em falar da neurose obsessiva já não é obsessiva, né? Será que isso que a gente está demandando em saber sobre neurose obsessiva já não é um pedaço de resposta? Será que a gente já não está obsessivando, né? Por que a gente está insistindo nesse assunto? Não sei o que passa na mente de vocês. Eu trouxe perguntas, porque pode ser que as que saiam, com algumas respostas que saiam aqui da minha cabeça, seja diferente das respostas que saem lá de vocês, né? Então, será que a nossa própria repetição em mensalmente falar sobre neurose obsessiva é um sintoma obsessivo de repetição, né? Por que a gente está insistindo nisso? Pela via da razão, eu expus no início, que vai de encontro a um desejo de todos, né? De todos, ao menos daquele momento, né? Aliás, vou cobrar depois desses todos daquele momento que não estão aqui, né? E qual é a razão dessa insistência?
Passou janeiro, fevereiro, a gente já está entrando em agosto e continuamos falando da neurose obsessiva. E é impressionante que os nossos encontros, no mínimo, aqui tem 1 hora, no mínimo tem 1 hora, né? E a gente pegou duas, três características de sintomas ou de criações, de criatividades sintomáticas, porque a gente já entende aí que o que a gente às vezes faz pela via do sintoma, na verdade, foi a maneira mais criativa que a gente encontrou inconscientemente de lidar com alguma coisa outra que a gente não quer lidar. Então, a gente vai encontrando outras formas, né? Então, será que nossa própria repetição inflamada da neurose obsessiva já não é uma obsessão? É um sintoma da sociedade, né? Dessa sociedade aqui, né? É um sintoma da sociedade psicanalítica de Itaboraí? Acho que se for, que bom, que continuemos nessa repetição, né? Então, eu queria convidá-los a pensar sobre alguns pontos. Eu acho que o encontro de hoje é quase que um encontro de uma convocação para que a gente consiga sustentar pela via do desejo ou quase pela via da obrigação a continuar falando nisso, né? Porque é necessário, né? É cansativo, mas é necessário, né? Então, convido-os a pensar sobre isso. Lembrei da dona Florinda, né? Quer entrar para tomar uma xícara de café? Né? Vamos tomar um chá. Essa hora a gente não toma mais café, né? Vamos pensar sobre, tá? Seria essa obsessão em falar de neurose obsessiva justamente por ser um tema, neurose obsessiva, ou uma estrutura, né? Que gira em torno da repetição e da nossa dúvida, né? Quando a gente pensa se seria justamente por ser um tema ou uma estrutura que gira em torno disso que se repete ou disso que é uma dúvida, a gente já tem um pedaço aí de uma lembrança, inclusive, que um dos sintomas, uma dessas características criativas que o neurótico obsessivo tem é a repetição e a dúvida, né? Só para nos fazer lembrar a respeito disso, né? E aí eu botei o nosso ali junto para a gente poder pensar se a gente também não está nesse lugar, pegando dúvida de uma outra maneira, de uma dúvida do que eu faço com isso que eu sei desse sujeito, o que eu faço com isso que eu sei de mim, o que eu faço com isso que se repete, o que eu faço com esses sintomas. Será que esse encontro de falar sobre neurose obsessiva novamente não vai de encontro às nossas dúvidas? As dúvidas que a gente tem diante da clínica da gente, diante das nossas características, fazendo uma aposta que nossas é muita gente, das minhas talvez, das minhas neuroses obsessivas, das minhas características da minha neurose obsessiva, e o quanto a gente, às vezes, também se coloca nesse lugar de dúvida. Que sujeito é esse? Isso é o quê? Isso é neurose, é psicose? Né? A gente já entendeu que, por exemplo, um sujeito que delira nem sempre está caminhando para a via da psicose, nem todo delírio é psicose. Isso nos coloca num lugar de dúvida, né? Mas por que existe algum quadro dentro da neurose em que o sujeito evidencia características delirantes? Sim. Né? E o quão, no fundo, é importante a gente ter essa dúvida. O quão é importante a gente não chegar com a nossa escuta cheia de certezas, né? Então, acho que a pergunta é essa. Seria justamente por ser um tema ou uma estrutura que gira em torno da repetição e da dúvida, né? Isso que está no outro e talvez que está na gente, né? Isso está acontecendo de novo com esse sujeito que eu estou vendo. O que eu faço? Né? Então, acho que é uma pergunta aí para fazer. Gente, existem encontros nossos que são mais interessantes que a gente faça apontamentos ao final. O de hoje, como são questionamentos, se alguém tiver desejo em falar, que eu acho que não é nenhuma novidade para vocês já fazem isso, fiquem à vontade. Tá? Se alguém tiver alguma coisa que está passando pela mente, quando a gente pensa sobre essa repetição e essa dúvida no outro, na gente enquanto escuta,
ou então na gente enquanto estudante, fica muito à vontade. Vou para o próximo, tá? Deixa eu pegar meu copinho de água aqui. Hoje não vim bonita, não. Esqueci do copinho, peraí. Esse aqui eu já tinha passado? Já. A próxima xícara de chá, com o professor Girafales, né? Seria porque a neurose obsessiva é uma das estruturas mais apresentadas, considerem o AS, né? Mais apresentadas. Não, mais apresentada, por favor. Nas clínicas, quando eu chamo de clínicas, não é instituição clínicas, tá? Quando eu chamo, todas as vezes que eu falo da minha clínica, eu não tenho uma clínica, é a minha clínica, a minha escuta, tá? Então, seria porque a neurose obsessiva é uma das estruturas mais apresentadas. Gente, eu fiquei na dúvida, mais apresentadas nas clínicas. Uma das estruturas mais apresentada. Apresentada tem a ver com uma. Minha mãe é professora de português, vai puxar minha orelha aqui, então tô garantida. Seria porque a neurose obsessiva é uma das estruturas mais apresentadas nas clínicas, com sintomas muito marcantes, rituais, pensamentos intrusivos, pensamentos mágicos, rigidez, repetição, todas aquelas características que nos meses anteriores a gente vem colecionando figurinhas aí de características e de sintomas da neurose obsessiva, né? Depois a gente podia fazer uma lista de tudo aquilo que a gente encontrou e ver se, né, no jogo dos 7 erros, qual que está faltando. Então, seria porque a neurose obsessiva é uma das estruturas que a gente mais enxerga, mais recebe nas clínicas? Oi, Noel, fica à vontade. Já que você usou na pergunta anterior a palavra dúvida, aí eu vou usar aqui agora, talvez a gente tenha uma dúvida, porque isso que você está colocando como pergunta pode ser exatamente uma questão provável, talvez seja, mas se a gente pensar que essa palavra neurose é usada para englobar tudo aquilo que é sofrimento, às vezes até psicose é visto como neurose, então a palavra neurose ela tem um poder macro, assim, de você pensar a neurose como um guarda-chuva que abarca todo o sofrimento daquilo que não é alguma coisa natural, entre aspas, da saúde mental. E a palavra obsessão também é uma palavra que tem é muito gigantesca. Então, talvez pensar em neurose obsessiva, a gente automaticamente pense em muitas coisas. Ou que tudo aquilo que é sofrimento psíquico esteja automaticamente, obrigatoriamente ligado a isso. Aí, nesse caso, talvez a obsessão, como você colocou, seja porque realmente tenha mais questões apresentadas nas clínicas, mas talvez nem tanto assim. Talvez a palavra neurose, de repente obsessão pode ser um adjetivo, um substantivo, até um verbo nesse contexto, porque parece que essas duas palavras juntas, elas têm um alcance assim, universal para cooptar todo o sofrimento psíquico de um sujeito, embora não o seja. Aí talvez seja marcante também por isso. Sim. Sabe o que é curioso, Noel, né? Todos nós aqui. Falando da minha clínica, de fato, a gente se encontra muito com, no momento, uma maioria de casos de neuroses, né? Mas aqui no município, comparando com a época que eu só atendi em Niterói, eu tenho muito mais casos, não comparando com neurose obsessiva, comparando com 2 municípios vizinhos, Niterói e Itaboraí, mas muito mais casos de psicose. E geralmente não pessoas que são encaminhadas, como normalmente a gente recebe, né? Está com transtorno de ansiedade, está com transtorno depressivo, abre aspas. Nunca, vamos repetir, aqui a gente está falando sobre repetição, vamos repetir.
A gente recebe de uma maneira atual e contemporânea os transtornos, mas é importante a gente lembrar que a psicanálise não se utiliza de transtornos. A psicanálise não fala de transtorno depressivo, a psicanálise não fala de transtorno de ansiedade, a psicanálise não fala de transtorno obsessivo compulsivo. A psicanálise fala de estruturas. Nesse sentido, essas são características sintomáticas, são sintomas. Mas, voltando, a gente vai se atualizando, é assim que o mundo verbaliza, é assim que o DSM verbaliza, só para a gente reforçar e a gente falar bonito, né? A gente falar como a psicose enxerga aquilo. Mas eu percebo, que existem muitos casos de psicose que são descobertas dentro da própria escuta aqui no município. Mas ainda as neuroses ainda... Mas talvez, esse assunto que você falou é até o assunto que a gente vai abordar amanhã. Mas talvez, vamos deixar aqui sempre em forma de possibilidade, eu não creio em inconsciente coletivo porque não sou junguiano, mas eu acredito que tem um senso comum. E existe um senso comum entre até o pessoal da saúde mental mesmo, e de uma forma geral, de que existe um número menor de perverso, de psicótico, que o número de neurótico, de neurose ou de neurótico é muito maior. Isso não deve ser uma verdade, não. E parece que a gente tenha muitos, no caso da estrutura clínica da psicanálise, me parece que talvez a gente tenha muito similar o número de perversos, talvez eles não apareçam tanto, não sejam nomeados, psicose também, neurose, mas há um senso comum de que a neurose ela perpassa, né, todo o sofrimento psíquico de uma pessoa enquanto maioria. Mas é como você falou, você vai para determinados lugares e você percebe que não é bem assim. Então, talvez a gente tenha em 10 pessoas com sofrimento psíquico, 3 para cada estrutura, ou 4 para uma. Talvez não seja tão volumoso a quantidade de neurose em relação à quantidade de psicose e perversão. E talvez tenha esse senso comum de que o número de neurose é muito maior do que o número de perverso, de perversão e de psicose. E pode ser que não seja exatamente assim. Pode ser. Sim, concordo. Por isso o cuidado de falar da nossa clínica, né? Sim, porque aí é onde você pode pelo menos ter uma noção mínima, né? E mesmo assim, só uma noção, um feeling. Exatamente, até porque uma pessoa que, sei lá, é especialista em apenas atendimento de quadros de psicose vai ter, em sua maioria, a gente acredita, né, quadros de psicose. Mas acho que é importante a gente pensar sobre isso, né? Seria essa obsessão em falar sobre neurose obsessiva, porque é uma das estruturas mais apresentadas na clínica, nas clínicas, né, com sintomas mais marcantes e que a gente escuta muito dentro de quadros que a gente chama de ansiedade. A questão de pensamento intrusivo, na verdade não é nem pensamento intrusivo. Pensamento intrusivo foi até um erro ali meu, né? Confesso. É pensamento fantasioso. Intrusivo também, por que não? Mas intrusivo engraçado, né? Me parece, eu lendo, me parece muito mais às vezes caminhando por um quadro de psicose do que por um quadro neurótico. Acho que cabe mais bonitinho o pensamento fantasioso. Vamos deixar dois, tá? E Viviane, e também você lembra, hoje não, porque está classificado no CID-11 de uma outra forma, mas quando apareceu o borderline, o desespero era de que ele tramitava um pezinho na psicose, um pezinho na neurose. E uma vez eu estava num lugar, num encontro de psicanalista, e a pessoa que estava falando falou, olha, é complicado, porque ele pisa aqui, pisa ali, então um paciente que eu não quero nem que passe por perto de mim, porque o que eu faço com isso, né? Para você ver que esse é um alerta, né? Que você tinha ali uma condição, hoje isso já está mais bem elaborado, embora continue sendo borda lá, mas você tinha uma condição ali que quebrava essa égide de que é isso ou é isso, né? Você tinha alguém que podia tramitar nos dois mundos ali, aquilo foi uma loucura muito grande na época, né, 2019, 2018, porque que paciente é esse que
né, que pode estar pisando em uma estrutura e daqui a pouco numa outra estrutura, e descoordenou bem. Como diz mais um do cartel que eu participei sobre psicose, se tem uma pulga atrás da orelha, atenção. Se você tem uma pulga atrás da orelha, atenção. E não significa que você tem que apostar numa psicose ou num borde, mas tem que ter atenção. Se tem uma pulga atrás, se tem uma dúvida, preste atenção nisso. Oi, Silvia, fica à vontade. Ô, Viviane, vocês estão falando sobre essa questão, né, do enfoque, talvez limitar os atendimentos mesmo, assim. Eu tô lembrando que eu estava conversando com a Anália, que uma pessoa perguntou pra gente sobre psicose, né? Aí ficamos, a Anália e eu, tentando explicar para essa pessoa, mais leiga que a gente ainda, e eu falei, explica, Nália, você. Eles ficou brigando aqui. Aí a gente estava comentando assim que a psicose, talvez, até pra gente mesmo, tenha um resquício daquele entendimento de que a psicose não é analisável, né? Estou conversando com a Anália sobre isso, de que não seja analisável, como antes, né? A criança não é, o autista não é, e eu tava pensando nisso, e o que me veio à mente foi que realmente, até anotei em algum lugar, o que me veio à mente foi que realmente a psicose não é analisável. O psicótico é analisável. O autismo não é analisável. O autista é analisável. Assim, eu acho que faz toda a diferença que a gente entenda isso. A gente não está analisando uma estrutura, né? Porque a gente não faz diagnóstico para lidar com a estrutura, né? Entre aspas, com a condição. Mas com a pessoa, né? É uma hipótese diagnóstica. Então, eu acho que tem ainda um pouco, talvez, né? Eu falo talvez por mim, de medo mesmo, que o Noel tá falando, assim, e de preconceito, né? E aí talvez por isso a gente mesmo se limite, né? Não sei, essa foi besteira. Eu acho que você arrebentou. Você e a Nália são leigas, imagine os outros, né? Agora também eu penso que a gente é muito atravessado nessa colocação que você fez. A gente tem uma reforma psiquiátrica de 1979, tentando estabelecer um lugar para loucura. A gente tem toda a história da saúde mental no Brasil, tem lá Barbacena, essa evolução do processo de demonização para o tratamento agressivo, e a palavra loucura é chamada de doido, tantã, enfim. Então, quando a gente hoje, alguém pergunta assim, me dá um exemplo de uma pessoa que é de uma psicose. Se você fala assim, uma pessoa esquizofrênica, ela tem uma psicose, uma questão estrutural. Alguém é remetido à loucura, ao doido, então está nesse senso comum também a ideia de que essa pessoa ela é intratável, ela tem que ser isolada, embora já tenha tido a reforma, né, que criou formas de acolhimento com CAPS, enfim, mas ainda é muito presente você pensar numa psicose associada a uma questão estrutural de pessoas que eram tratadas com camisa de força, com choque elétrico, fora da sociedade, o doido, o tantão, o maluco, aquele que eu não quero perto. Então também eu penso que isso também faz a gente olhar para isso e distanciar. Ele é intratável, ele não é analisável, ele não chega à clínica, ele não tem uma noção da realidade, cria uma fantasia, enfim. Então, por isso, ele está fora desse mundo. Acho que isso também contribui nesse processo de desequilíbrio para as três estruturas quando a gente olha, então tá bom, então a neurose é o meu campo de ação. Eu mesmo já falei em cursos, não, os nossos pacientes são as pessoas que são, o paciente da psicanálise é a neurose, mas para aí, embora tenha feito uma preferência por não atender pacientes com psicose, atendi um paciente com psicose diagnosticada lá com esquizofrenia paranoide e foi um momento clínico maravilhoso. Né? Ela era desvalidada porque ela criou a história da paranoia dela e ela sofria, ela foi lá e eu fiz o trabalho que o psicanalista tenta fazer nesse caso, que é validar aquele discurso.
E quando terminou, ela falou assim, poxa, até que enfim alguém me ouviu sem me criticar. Pô, foi maravilhoso. Então, assim, mas eu também tive a resistência de atender um paciente que era da psicose. O que eu pensei? Não, esse paciente não vai entrar em análise, esse paciente. Então, talvez essa coisa que sempre prevaleceu, né, deslocando a psicose ou a perversão para um cantinho lá do espaço clínico, do acolhimento da psicanálise ou de qualquer outra abordagem terapêutica, nos iluda, né? Ou seja, um truque para achar que a gente tem um campo de ação só na neurose ou que só a neurose procura esse tipo de acolhimento e por isso ela é mais dominante, enfim. É interessante pensar sobre isso, né? Que só a neurose procura, e o quão às vezes é muito pelo contrário, o quão na verdade, o quanto de gente que tem encaminhamentos para psicose, na verdade se esbarram em pessoas que não estão disponíveis para fazer atendimento, né? Então, enfim, talvez seja um convite aí a gente pensar, principalmente quando a gente pensa nesse lugar não só de função, mas de trabalho, profissão, que a psicanálise poeticamente uma função, mas a gente sabe que a gente trabalha com ela, né? E para quem interessar, está aí um campo de estudo, de empenho, de atravessamento, de supervisão, de grupos de estudos sobre a psicose, porque talvez seja uma área aí da própria psicanálise que tem uma deficiência de pessoas preparadas, disponíveis e desejantes, né, de acompanhar casos como esse, por exemplo, né? Então, um próximo questionamento, né? Seria porque Freud, essa obsessão em falar de neurose obsessiva, seria porque Freud e Lacan dedicaram grande atenção às neuroses, que a gente tem, né, um material grande sobre, né? Então, ela acaba ocupando esse lugar privilegiado, tanto na transmissão quanto no percurso, né? É um outro ponto para a gente pensar também, né? O sujeito está ali com 500 indicações bibliográficas, e muitas delas falam sobre as neuroses, inclusive a própria história da psicanálise é feita em cima da descoberta, né, do tema da neurose, né, das neuroses. Então, seria uma outra forma também de responder, né, essa obsessão em falarmos de neurose obsessiva por conta desse lugar privilegiado, aliás, dessa quantidade privilegiada também de materiais que a gente tem, e acaba caminhando para uma questão, né, de transmissão no percurso. Todas as apostas que eu coloco ali questionando são apostas que vieram, por isso que eu coloquei, né? Mas uma delas que me pega, assim, por exemplo, é essa, né? Essa atenção que é muito dada à neurose e o quão, apesar da gente saber que a psicanálise é livre, mas, por exemplo, eu que sou psicóloga, na minha época de faculdade, isso há 26 anos, quando a gente pensava em estudar psicanálise como uma matéria dentro do curso de graduação em psicologia, o que se falava era sobre. Ninguém falou sobre psicose para a gente lá. No máximo, deram uma indicação de livro. Mas o que se falava, na época, de histeria, de neurose, né? Então, acho que é um outro ponto para a gente pensar, né? Será que é porque Freud e Lacan dedicaram, né, grande atenção à neurose? Inclusive, Lacan dedicou grande atenção à neurose porque Freud tinha dedicado grande atenção à neurose antes, né? Então, acho que é uma outra pergunta aí para a gente poder se fazer, né? A próxima, seria por vivermos em uma sociedade cada vez mais marcada pelo excesso de controle? Porque a gente vive em um mundo em que a gente acha que a gente está controlando, na verdade a gente é controlado pelas redes sociais, enfim, pelas compras que a gente faz, né? Você compra uma panela na Shein, daqui a pouco vai ter um monte de e-mail entrando na sua caixa de e-mail, nos aplicativos oferecendo, né? Enfim, então será que é porque a gente vive nessa sociedade que disfarça uma certa liberdade? Acho que é marcada pelo excesso de controle, né? Que, aliás, excesso de controle, né, é uma outra característica, né? Dialoga ali com uma das características ou sintomas ou criações da neurose obsessiva, né? Esse excesso de controle, né? Então, será que é por conta disso a gente tem se debruçado sobre a obsessão em falar sobre neurose obsessiva, porque cada vez a gente se sente mais nesse lugar onde existe um excesso de controle,
né, que é uma característica da lógica obsessiva, né? Seria porque o tema aparece nas escutas, né? Na escuta ou nas escutas, até aproveitei e coloquei ele, né? É só em uma estrutura, que é uma atenção que a gente tem que ter. Existem características que a gente vem falando sobre a neurose obsessiva que às vezes a gente encontra em outras estruturas. Que é outra atenção que a gente tem que ter também. Ah, falou sobre ritual, neurose obsessiva. Ah, tem um pensamento fantasioso, neurose obsessiva. Né? Então, seria porque esse tema aparece nas escutas, é isso que a gente vem escutando no outro, é isso que a gente vem se escutando, né? É isso que a gente escuta de desejo de estudos com os nossos pares, que inclusive foi o que aconteceu no café. A maioria escolheu neurose obsessiva, por alguma razão, né? Ninguém se encontrou antes para conversar sobre isso. A gente gerou uma enquete pessoal e depois virtual e a gente colocou lá psicanálise com crianças, eu acho que foi o segundo tema interessado, que inclusive é uma outra área que é bem escassa de atendimento, né? Psicanalistas que atendam crianças. Oi, Noel, fica à vontade. Não, pode concluir que eu falo quando você terminar. Não, é isso mesmo. Falar, Noel. Nessa sua colocação aí, eu faço um link com a anterior, da questão do controle. Eu, por exemplo, eu não sou muito de assistir série, porque eu acho desperdício ficar... É uma neurose, né? Ficar mais de meia hora assistindo qualquer coisa, eu acho isso uma perda de vida, mas às vezes eu assisto. Mas eu não assisto nenhuma série que seja de 14, 12 anos em nível. Eu só procuro série de 18 anos ou 16 anos. Aí eu coloquei aqui no meu pacote que eu tenho aqui, séries acima de 18 anos, tá? A minha filha veio ficar comigo aqui, aí foi abrir lá para pegar coisa de pesquisar lá para ela. Aí apareceu lá, baseado nas suas pesquisas, aí apareceu um montão de série de 18 anos. Aí minha filha, pô, pai, você só vê série assim, tá. Aí, quer dizer, eles me controlaram, né? Porque eu pesquisei, aí fiz 2 pesquisas e colocou assim, baseado nas suas pesquisas. Então, assim, um controle, né? E talvez linkando a palavra controle lá na outra pergunta, com esse ponto aqui, talvez essa questão do obsessivo mexa com o nosso desejo, porque o obsessivo dá a ideia do excesso, né, do libertino, daquilo que não é adestrado, daquilo que não é amarrado. E a gente é treinado, ou de alguma forma a gente está sempre tentando controlar. E me parece que nesse caso aqui, aparece na escuta, talvez tenha essa associação. O obsessivo é aquilo que foge, aquilo que eu não consigo controlar, aquilo que vai além daquilo que eu consigo reter. E isso é um descontrole, talvez. E como a gente é sempre controlado por alguém e por a gente mesmo, para controlar aquilo que o nosso superego, né, impede que a gente faça, ou barre, talvez haja essa relação de controle com obsessivo. O obsessivo propondo a ideia de um descontrole, né? E o controle sofrendo porque precisa controlar essa coisa obsessiva, essa coisa que é demais, né? Que é em excesso. Sim, por isso que eu botei aqui, né? Excesso de controle, que talvez seja a característica, estou ousando apostar aqui, que é a característica principal ali, né? Tem uma frase de Lacan, que certamente eu não vou lembrar agora, mas que ele fala que o neurótico obsessivo ele fica à disposição da lei que ele mesmo cria, né? Ele mesmo cria. Depois eu vou colocar a frase bonitinha para vocês, não lembro agora. Até porque ele se encontra com aquilo que é de um certo gozo, e claro, que não fala só sobre prazer, mas que fala sobre desprazer também, né? Mas ele fica ali à mercê e refém de uma lei que ele mesmo cria, né? Talvez a lei seja o excesso de controle. Viajei aqui, tá, gente?
Voltando lá então. Seria pela riqueza teórica e a necessidade / desejo de saber tudo? Será que a nossa obsessão em falar de neurose obsessiva é tentar se encontrar com o completo? Agora eu sei tudo sobre neurose obsessiva. Tô vendo o Lucilo assim, ó. Né? Porque é uma riqueza teórica. Mas não sei se acontece com vocês. Lê, quando termina, você assim, vou ter que ler de novo. E a gente vai ficar isso até quando? Até sempre. E se a gente colocasse assim, na primeira linha, neurose simples, embaixo, neurose obsessiva, qual que eu faria o curso? Né? Essa necessidade de essa riqueza, né? Necessidade obsessiva e necessidade simples. Qual que você iria, né? Né? É uma aposta aí. Minha cabeça balança junto com a de Lucila ali, né? Daquelas que talvez eu colocaria como uma das que eu acredito, apesar de todas eu ter pensado sobre. Pode ser que depois vocês tenham pensado em alguma que eu não tenha colocado aqui, enfim, que a gente pense. Eu acho que você está fazendo afirmação e deslizando na pergunta. Pode ser minha característica de dúvida, né? Será que é isso que eu tenho certeza? Né? Então, pode ser que não tenha dúvida nenhuma. Pode ser que sim, pode ser que não. E aí, agora é a dúvida. Agora a dúvida é saber se é sim ou se é não. Aí vai ecoando a neurose obsessiva, que é assim, ó, né? Que eu acho que tem muito disso, né? Essa necessidade de ter a garantia de que agora sabe tudo, né? E que bom que a gente se encontra com isso, que é o não todo, né? Porque seria arriscado, inclusive, né? Então, seria pela possibilidade de abrir espaço de trocas, sobretudo refletir sobre a importância da supervisão ou das supervisões, desconsidere, tá? Então, será que quando a gente escolhe, né, falar sobre neurose obsessiva, quando a gente evidencia esse sintoma de uma sociedade, né, em que se fala obsessivamente de neurose obsessiva, é por esse desejo de ter um espaço de trocas para colocar em pauta isso que através de insegurança ou de dúvidas, né, e que, aliás, a gente entra nesse espaço que evidencia a importância, não só nessa situação, mas em outras, né, sobre a importância de supervisão, né? Pode até ser supervisões mesmo, né? Porque aqui estamos tendo supervisões, né? Cada um com a sua supervisão, né? Vamos justificar aí, né, a importância das supervisões, né? Cada um aí com a sua visão, ajudando a pensar sobre, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Dando spoiler, tá? É porque eu já sabia que estava caminhando para o fim, mas a gente vê os slides, não tem número aqui para poder orientar a gente se perde, entendeu? Eu sei que estava em diesel alguma coisa, eu falei assim, agora eu já estou perdida. E um pensamento a respeito, por exemplo, sobre essa possibilidade de abrir espaços de trocas, sobretudo refletir sobre a importância de supervisão, eu percebo, isso já me atravessou também, tem muita gente que fica preocupada, poxa, toda vez que eu atender um paciente eu vou ter que levar para supervisão. Aí eu vou trocar 6 por meia dúzia, volto a dizer, a psicanálise é uma função que inclusive a gente só consegue sustentar se a gente estiver no tripé, se a gente tira um pé, pior ainda, se não tem pé nenhum, não existe psicanálise, existe qualquer outra coisa que a gente pode nomear de alguma outra coisa, né? Mas não é psicanálise. Mas, quando a gente faz supervisão de certos casos, não é necessário a pessoa levar todos os casos para supervisão. Às vezes, levar um caso para supervisão abre, né, a visão para tantos outros casos, sobretudo quando a gente pensa em neurose obsessiva, já que a gente está dizendo aí que é uma coisa que nas clínicas a gente vê normalmente uma demanda maior quando a gente pensa em estrutura, né? Então, às vezes, fazer supervisão está nesse lugar de se eu tenho dúvidas, se aquilo está me incomodando, se eu não estou fazendo muito ideia do que fazer com aquilo, porque a questão da análise não é só o sujeito descobrir alguma coisa que para ele estava nublado, para ele estava fosco. A partir daí é uma outra etapa, tá? O que ele faz com isso?
que esse sujeito faz com isso, né? Então, supervisão está nesse lugar, não é o lugar de todos os casos levar, mas no lugar daquilo que eu percebo que é esquisito para mim e que eu não faço ideia do que eu estou fazendo, é importante, né? É importante. Mas vamos lá, gente, continuando aqui, eu separei algumas dicas, eu sei que de vez em quando eu dou dicas nos outros encontros, mas pode ser que tenha alguém que não tenha participado dos encontros anteriores. Então, sendo repetitiva, a gente está falando de neurose obsessiva desde o início do ano, porque foi um acordo que a gente entendeu que era um tema desejante. Então, até o final do ano, assim eu acredito, a gente vai continuar falando sobre neurose obsessiva, a gente vai continuar obsessivando sobre o tema, né? Repetindo, né? Criando pensamentos fantasiosos a respeito do tema, né? Observando os pensamentos intrusivos, né? Evidenciando as nossas dúvidas, né? Fazendo a gente se sentir em dívidas com aquilo que a gente achava que sabia e descobre que não, tá? Mas, enfim, só para poder relembrar algumas dicas de leitura para um encontro mais íntimo com a neurose obsessiva. Então, coloquei alguns de Freud e alguns de Lacan. A primeira dica de Freud é observação sobre um caso de neurose obsessiva, que é o Homem dos Ratos, né? É um caso clínico clássico, inaugural, a gente pode chamar assim, porque vai detalhar ali essas características, esses sintomas obsessivos, né? Um outro é a disposição à neurose obsessiva, também de Freud, onde ele vai falar ali da escolha da neurose, os fatores predisponentes, tá? E o outro texto é 5 lições de psicanálise, que é de 1910, e contribuições à psicologia do amor, que amplia um pouco essa compreensão a respeito da dinâmica, da lógica obsessiva. Isso pensando em textos freudianos, tá? Para quem tem, para quem gosta e já se debruça nas leituras lacanianas, para aquele que não faz ideia de quem seja, tem até um livrinho que é Lacan elucidado, que eu falo dele de vez em quando, porque é um petisquinho um pouco mais suave para aquela pessoa que não faz ideia de quem seja Lacan, tenha notícias ali, quem é ele, onde é que ele nasceu, como é que ele começou, né? Então, mas para quem já tem interesse ou já lê, para lembrar o mito individual do neurótico, tá? Que ele vai fazer uma releitura de Freud a respeito do Homem dos Ratos, e no seminário 1 e no seminário 10 dos Estudos Técnicos de Freud, que ele vai discutir esses mecanismos obsessivos, e no 10º é a angústia, onde ele aborda a relação da angústia com a estrutura obsessiva. Então, texto de Freud, texto de Lacan, para quem se interessar. Tá? E eu separei alguns filmes também, vai que a gente tem um tempinho aí, né? Ontem a gente viveu um vendaval, né? Quase cena de filme, de cinema, né? Que a gente não se aproxime de alguma coisa parecida daí para cima, que se mantenha com aquela experiência que foi já o suficiente, não sei por aí, mas eu cheguei em casa, tinha mais terra dentro do meu quintal do que fora, né? Uma loucura, eu estava no rio, eu estava na lagoa, e aquele monte de árvore voando, aí eu vi vídeos de pessoas dizendo que tinha caixa d'água voando lá do Ingá, teve um prédio que é uma caixa d'água, uma loucura, não tem nada a ver com os filmes que eu estou falando aqui. Eu só lembrei disso agora. Minha cabeça foi para esse lugar. Deixa eu voltar, gente. Vou botar meu óculos aqui, que ele me ajuda a focar aqui nas 2 lentes. Então, alguns filmes aí para a gente poder, para quem tiver interesse, Melhor é Impossível. E olha só, eu não sei se esses filmes aonde estão, em que streaming, tá? Se é Netflix, se é Amazon Prime, eu fico devendo isso, tá? Toque, Toque eu sempre falo. Esse é um filme que, assim, esse eu assisti já umas 3 ou 4 vezes. Se der tempo, eu vou assistir hoje, só porque eu estou falando sobre ele. Quem não assistiu é sensacional. Uma comédia suavezinha ali, mas que fala de alguns sujeitos numa recepção de um médico, né, e que evidencia algumas características, alguns sintomas, inclusive, por exemplo, do transtorno obsessivo compulsivo, né? Cisne Negro, que é um filme já de um certo tempo, mas é bastante conhecido, que fala sobre um perfeccionismo, né, uma certa compulsão. Eu esqueci de botar um, que é aquele A Baleia, mas ele, na verdade, eu separaria mais para poder falar sobre compulsão alimentar, por exemplo, né? Mas enfim, lembrei dele agora, é um ótimo filme também. Esse Match Man, eu falo Match, mas eu não sei se é esse o nome, tá?
que é com o Nicolas Cage, isso eu sei que eu estou falando corretamente, onde ele vai interpretar uma pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo. Mr. Monk eu comecei a assistir uma época, acabei parando, mas ele é bem legal também, não finalizei, pelo menos ainda. E é uma série, né, de um detetive que também tem transtorno obsessivo compulsivo. E que são características que estão dentro daquilo que a gente chama de neurose obsessiva. Tá? Então, acho que uma pergunta é essa, né? Será que há aqui uma obsessão em falar sobre neurose obsessiva, sendo esse encontro, né, um encontro nosso, a repetição? Né? Se for o caso, que a gente sustente essa repetição pelo estudo, que a gente sustente essa reflexão e essa repetição, na verdade, pela dúvida. Viviane, mas eu tenho um monte de dúvidas sobre a psicanálise. Que bom! Preocupação não é essa, preocupação é quando você tiver um monte de certeza, né? Porque a psicanálise não está no lugar da certeza. Até porque cada sujeito que a gente escuta, e esse mesmo sujeito que a gente escuta toda semana, é um sujeito que vai trazer coisas outras e que a gente não tem como ter certeza. Né? O que a gente pode garantir, ter certeza e ter controle, que inclusive é o excesso de controle também é uma característica que a gente já, né, conversou sobre, dentro da neurose obsessiva. Se é para ter controle, que a gente abre a mão de controle de coisas que a gente não tem, fica fantasiando achando que a gente tem, e começa a controlar aquilo que de fato a gente tem condições, que é estudar, por exemplo. Né? Então, acho que é uma reflexão aí, para um reforço, não só para vocês, mas para mim, para a gente sustentar esse lugar de utilizar do sintoma, repetição, dentro daquilo que a gente, na verdade, deve fazer de forma ética, que é sustentar o nosso percurso enquanto estudantes, enquanto atuantes, né, na psicanálise. Eu espero, de alguma maneira, gente, ter ido de encontro ao que vocês esperavam ouvir, porque, na verdade, das outros encontros eu trago conceitos, né, o que é e o que não é. Eu pensei em falar sobre o que eu trouxe hoje, para que a gente não caia num lugar de estamos falando sobre isso de novo, mas por quê? Não existem razões. Na verdade, a gente descobriu que a gente tem N razões, né? Quer seja pela riqueza de produtos, quer seja pelas demandas que existem, quer seja por esse não saber todo, que é saudável e necessário quando a gente pensa na clínica psicanalítica. E é isso. Hoje eu fui bastante objetiva, que vai em desencontro com a neurose obsessiva, que não é nada objetivo, né? Mas eu queria ouvir de vocês, enfim, o que vocês tiverem para poder compartilhar, obviamente, antes da gente encerrar e fazer as considerações finais. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Viviane, alguém levantou a mão. Alguém levantou. Lucila, pode falar, Lucila. Pode concluir. Então, eu tava pensando aqui, quando vocês estavam falando sobre controle, eu tava aqui pensando, será que a gente não é viciado em controle, mas a gente é viciado na ilusão de controlar? Assim, por quê? Porque, na verdade, a gente não tem controle, né? Eu tava pensando no fordar, na criança que, né, joga o carretel e porque ela está tentando lidar de alguma forma, está se iludindo, e aí eu penso quando você fala sobre a regra, né, que a gente mesmo, a lei que a gente mesmo põe a regra, né, e tal. Eu estava pensando nisso, assim, será que a gente não controla? Então, se a mãe foi, eu não controlo isso, e eu tenho que arranjar um jeito de lidar com isso que eu não controlo, né? E preenchendo com a ilusão de que eu estou controlando alguma coisa, né? É um tapa-buraco, talvez, assim, essa ilusão de controle, talvez seja um tapa-buraco para essa constatação de que eu não tenho controle, talvez uma fuga disso, não sei. Então eu fico pensando, será que a gente é viciado em ter controle, porque na verdade a gente nem tem? Ou a gente é viciado em tapar o buraco, né,
viciado em se iludir, de que tem o controle, de se distrair, de não ter controle, não sei. Quando você estava falando, eu estava pensando nisso, assim, nessa questão de ilusão de controle, da regra que eu mesmo crio, da forma de entender ou de assimilar aquilo que é inapreensível, né? Eu não consigo compreender, não consigo assimilar isso da mãe que vai, né? Do que vai. Então eu preciso de algum sentido, algum significado do jeito possível, né? Então não sei, foram as coisas que vieram soltas à minha mente e não sei se faz sentido, mas foi o que eu pensei o tempo todo. A partir obsessivamente, quando vocês falaram a palavra controle, me ficou isso da mente. E você fala uma coisa interessante, você fala assim, né? Eu tenho que fazer alguma coisa para parar de controlar. Então, quer dizer, eu tenho que arrumar uma forma de controlar o controle. E aí você, por isso que quando eu faço isso aqui, porque eu já vi uma figurinha lá do Faustão, coitado, usaram a foto do Faustão, e botaram o rosto dele assim, se repetindo até para trás. Aí, botando assim, quando o obsessivo ecoa, que é isso, né? Quando tem alguma coisa que vem, fica, né? Lembra dessa imagem que pegaram uma foto engraçada lá do apresentador e colocar, que é isso, né? Tá, como é que a gente pode fazer então para eu parar de controlar? Então, assim, como é que eu posso controlar a minha necessidade de controlar? Controlando, e a gente vai fantasiando isso, né? Aí a gente fica nessa. Sai daqui e começa a pensar a respeito disso. Olha que doideira. Que bom que a gente sai de vez em quando, né? Peraí, sai. Olha, de novo, eu vou controlar, vou sair daqui e eu vim para cá. Talvez esse vento de ontem responda essa questão que a Silvia colocou, né? Eu nunca ouvi aqui na minha rua, eu vi assim as pessoas muito desesperadas, mas aqui eu realmente não foi tanto, né? Mas eu fiquei ouvindo aqui todo mundo passando, gritando, ai meu Deus, ai meu Deus. Eu falei assim, as pessoas são ateias até o momento em que o vento aparece, descontrola, né? Mostra que o pé de árvore, pô, fica todo mundo desesperado. Caixa d'água voando, você tá fora do controle. Teve alguém que postou aqui em Marília um boi voando. Quer dizer, cadê o controle, né, cara? Todo mundo desesperado. Caramba, é telha. A vaca está aqui, a vaca voando. Poderia colocar, tá tudo fora do controle, né? O vento chega e descontrola. Verdade. Viviane, eu tô falando de ilusão de controle e vocês falaram do vento. Eu lembrei de ontem, e isso tem muito a ver com ilusão de controle. A Nália e eu, nós estamos trabalhando juntos, né, no mesmo escritório. A Nália e eu ficamos presas no elevador ontem, na hora do vendaval. Meu Deus. Aí eu contei isso já para todo mundo. A Nália, não sei se ela tá aqui, vai brigar comigo. Mas, olha a ilusão do controle, é isso que eu tô falando. Na hora que o elevador parou, e a gente ficou no elevador de serviço, que é aquele mais apertadinho, né? Mas para o claustrofóbico é uma coisa. Aí a Nália regalou um olho desse tamanho, eu coloquei a mão no braço dela e falei, calma. Calma, eu estou nervosa. Aí, ilusão de controle, calma, vai dar tudo certo. Assim, aí a gente foi pra rua, olha que loucura, como a gente está exposto, né? Como que realmente a gente tem controle de. Desculpa a expressão de bosta nenhuma. A gente foi pra rua. Aí até chegar no carro, o que aconteceu? A 2 metros de nós, eu falei assim com a Nália, eu falei, menina, é inclusive perigoso. A gente tá andando abaixo, né, desses postes aqui, com esse monte de fio. Quando eu acabei de falar isso, fez um barulho e caiu uma telha a 2 metros da gente, assim. Então eu falei, gente, sério, definitivamente nós não temos controle. Aí a gente faz o quê? A gente fala, calma, tá tudo sob controle, nada sob controle. Não tem controle, mas fala, calma, tá tudo sob controle, né? Muito bom. Fica à vontade, Lucila. Então, tá dando para ouvir direito? Perfeitamente. A Silvia falou de controle, eu estava falando de outra coisa que também tem a ver com controle, estava pensando. Eu tenho uma proximidade com a psicose e, assim, no dia a dia eu vejo que ela não vem sozinha. Porque eu não sei os outros que a gente encontra,
se eles estão medicados, se não estão, se é a pessoa que está ali ou se é um controle, né, se está sendo controlado. Então, eu te digo que tem toque, eu assisti Melhor Impossível. Eu fiz até um trabalho sobre, há muito tempo. Aí eu vou te falar, é terrível a situação do toque, é absurda. Então, eu não sou a favor de remédio. Só um remédio, se não tiver jeito, para a pessoa não viajar demais na maionese, não sofrer demais, né? Mas assim, só um. E mais remédio para toque, remédio para tossir, remédio para... Ah, não, pelo amor de Deus. Tem que ficar igual o Coringa, tomando 7 remédios, ninguém merece. Então, assim, aqui em casa, eu não deixo isso. Inclusive, eu tenho um psiquiatra que fecha comigo. Não quero isso na minha vida, nem na vida de ninguém. Então, a pessoa acaba demonstrando também neurose obsessiva. Aí, a minha pergunta é, o pensamento intrusivo ou fantasioso do psicótico é uma neurose obsessiva ou é uma certeza? Porque a gente sofre com a dúvida. A gente imagina uma coisa que não vai acontecer nunca. Mas se ele tivesse a certeza, porque ele toma uma medicação num nível bem baixinho, numa dose bem baixinha. Porque é horrível você estar com uma pessoa, a pessoa não está ali de tão medicada, entendeu? Então isso eu não permito, eu converso sobre a mania, sobre a neurose, eu converso. Não precisa disso, ansiedade a gente conversa, tudo aqui conversa. E conversa, toma esporro também se precisar, mas tudo de boa, para não ficar medicando em excesso. E às vezes eu percebo que existe realmente uma linha muito tênue entre a neurose obsessiva e a psicose. Que a pessoa não está medicada a ponto de não ser psicótica. A pessoa escuta as vozes que tiver que escutar, e eu vejo a conversa, eu escuto a conversa. Então, eu fico pensando, eu não sei nem se eu consegui me expressar. Como que é o pensamento intrusivo ou fantasioso? É sempre uma certeza para eles? Sim. É sempre do real. O real, utilizando o real, quer dizer, eu acredito nisso, né? Não. É sempre da certeza. Tanto que você está atendendo um sujeito e você questiona ele a respeito daquilo, sobretudo a esquizofrenia paranoide, por exemplo. Imagina, alguém chegar para você agora, Lucila, dizer que você está falando com telefone, por quê? Aí você dizer assim, eu estou aqui na live com Viane, com Beltrano, com fulano. Não tem ninguém, isso aí é um controle remoto da tua televisão. E outras pessoas chegarem e falarem a mesma coisa para você. Então, me parece que na neurose obsessiva o sujeito sofre dos pensamentos fantasiosos que ele mesmo cria, né? Fulano não está falando comigo porque teve um dia que ele me pediu dinheiro emprestado, aí teve um dia que eu passei por ele e ele não me deu bom dia. Aí daqui a uma semana você vai saber que o fulano estava com tanta coisa na cabeça que foi por isso que ele passou pelo teu lado e não falou com você. Ele não está nem aí se você emprestou para ele aquele dinheiro ou não. Você já está fantasiando, né? Pensando o pensamento do outro que sequer sabe que você está pensando sobre ele. Agora, quando a gente pensa no psicótico, é um sujeito que tem certeza daquilo. Então, enquanto o neurótico obsessivo ele sofre de um pensamento que ele criou, o psicótico sofre de um pensamento que para ele é real. Então, a gente de fora é que vê o sofrimento que para ele não é sofrimento. Mas medicado, mesmo que não seja tanto, será que ele tem essa certeza? Ô, Lucila, eu acho tão bonito quando a gente fala de subjetividade, eu vou te dizer por quê. Eu tenho uma pessoa que eu escuto, achei isso lindo, a minha analista que falou esses dias assim para mim, eu vou copiar. Eu tenho uma pessoa que eu escuto, né? Ela é autista, ela tem 20 anos. E pela primeira vez, uma pessoa que está, para mim, apesar de uma quarta estrutura, mas ela, além do autismo, ela também está na esquizofrenia, né? Ela falou para mim, ela já tem ela uns 3 anos, ela um dia falou para mim, porque eu escuto vozes. E eu fiquei pensando, como assim?
como é que você sabe que você escuta vozes, né? Eu não perguntei isso para ela, não. No dia, não. Em algum momento eu falei, mas você quer falar sobre isso? Conta pra tia. Ela me chamou de tia. Eu quis ter uma intimidade maior para ela se sentir à vontade de falar sobre isso. Conta pra tia, que é isso, né? Ela fica me mandando bater com a cabeça na parede. E me manda me jogar da minha bicicleta. Mas aí eu faço assim, ó, e para voltar minha atenção, e eu não faço aquilo que ela está me mandando fazer. Então, assim, para ela, na verdade, existe. Mas ela faz alguma coisa com isso. Ela não fala que aquela voz não existe. E aí, tá nesse lugar aí da medicação, sabe? Eu consigo identificar um pedaço, eu vou chamar de sanidade porque foi o que me veio agora, que eu consegui verbalizar o que eu estou tentando. Eu consigo identificar minha sanidade aqui e que tem algo que não é normal e eu faço alguma coisa para lidar com isso. Gente, não fui eu que achei isso. Foi alguém que vive essa realidade e que me contou. Que a voz fala para ela fazer isso. Aí, às vezes, ela do nada começa a rir. Eu falo, tá rindo de quê? Aí eu falo, fala pra tia. Fala pra tia que quando eu tô tentando criar intimidade com ela. Ela, falando um monte de piada aqui, me lembrando de umas coisas. Eu, me conta. Aí ela, enfim, falou lá de um personagem que ela viu e etc. Eu acho que fala muito da medicação, né? Eu acho que fala um pouco disso. Agora, isso é um achismo meu. Porque ela não tem como saber, eu fico assim por causa da medicação. Mas ela me fala que ela escuta, só que ela não fala que não é real. Para ela existe. Entendi. Então, no surto, havia uma certeza que eu percebia. Porque o remédio que tomava na época, teve uma hora que parou de fazer efeito. Então, no surto, a certeza era de que alguém ia matar e que eu ainda ia facilitar a morte. Sim. E o primeiro diagnóstico foi de Asperger na época, na década de 70. E o segundo, paranoide, esquizofrenia paranoide. Sendo que tem toque e você vê muito de TDAH também, quando você vê a falta de concentração, sendo que nem é tão medicado assim. Toma vitaminas quando faz um exame de sangue que está precisando repor uma B12, uma vitamina D. Mas a única substância que ele toma, que a gente entrou no acordo de não medicar toque, essas coisas, a gente conversa sobre e vai falando que isso aqui não precisa, não sei o quê, e vai diminuindo um pouquinho. Com muita dificuldade, tá? Mas vai diminuindo sim. Cirurgicamente. Assim, levou 40 anos para conseguir andar no elevador. Agora, mas eu será consegui. que uns desses transtornos, por exemplo, TDAH, não veio, apesar de poder ter vindo já com características desde a infância, mas você acha que umas medicações não desencadeiam coisas outras? Pode ser, porque teve remédio que eu pedi para parar, porque eu senti que fazia mal. Porque se a gente sabe que tem medicações que melhoram uma coisa e traz outras, se a gente pensar em medicações que mexem com a parte neurológica, né? Sim, o que ele toma agora não engorda, não emagrece, não faz nada. Assim, é baixinha a dose, mas evita muito sofrimento, porque ele está muito bem. Ele está muito E essa bem, pessoa, Lucila, essa moça, quando a gente está fazendo alguma coisa e ela desfoca, tem uma característica de um déficit atencional, como chama, eu olho para ela e eu faço assim com a mão, ela foca. Tipo assim, porque quando eu faço assim, é tipo assim, tá onde? Tá indo para onde? Aí ela fica, foca. Aí ela fala o nome dela, Maria, foca, né? Aí ela fala, quero ir ao banheiro. Eu falo, vamos. Aí no meio do corredor ela tem uns trimeliques, assim, sabe, uns cacoetes. Aí eu vou atrás dela, eu foco, banheiro. Aí ela vai com a mãozinha assim, eu tenho que ir pro banheiro. E aí depois eu fiquei sabendo que ela faz isso no dia a dia dela, quando ela percebe que ela tem que, sei lá, a mãe dela pede pra ela estender a roupa. Aí ela vai da onde ela tá até estender a roupa, falando, foco na roupa, porque ela se direciona para aquele lugar. Enfim,
Mas é isso, se eu não pensar nisso, eu acho que a beleza da subjetividade, da singularidade é justamente isso, né? A gente acredita tanto, aposta tanto numa coisa, não, é impossível. Tá, é possível. A pessoa está me dizendo que ela escuta e que ela está fazendo alguma coisa com isso. Deixou de ser real para ela? Não, porque ela escuta, tá ali. Ela não falou assim, essa voz que eu acho que eu ouço. Não, é essa voz que eu ouço. Mas eu faço alguma coisa com ela. E eu nunca tinha visto alguém que discutia, encontrava artifícios, meios para sair desse lugar. Ela foi uma experiência para mim. Eu acho que existe, sim, a via da medicação. Né? Eu acho que a medicação ajuda muito nesse sentido. Agora, só queria destacar que essa ideia de real é o real do sujeito. Sim. E a outra coisa também que eu queria destacar, pelo menos assim, quero supor que a medicação não trata a estrutura e nem tipo a esquizofrenia enquanto uma lesão estrutural. A princípio ela vai trabalhar em controle de sintomas e pode provocar efeitos colaterais gerando outros sintomas ou até rebote. Então, na verdade, você, aí na sua colocação lá, né, se o sujeito medicado, ele pode ter um descontrole ou um controle dessa psicose e por isso se parecer, de repente, com uma neurose, né, uma neurose obsessiva ter esse comportamento, aí a medicação, eu penso que é exatamente isso, que ela não altera a estrutura. E por causa disso, eu já ia até falar sobre isso, a gente vai fazer o nosso congresso dia 10 de outubro e a gente estava conversando, Viviane, sobre algumas questões de temas dentro que a gente pudesse abocanhar a neurose. Eu conversando com uma médica que eu conheço, que vai estar conosco, ela é de 4 áreas, da endocrinologia, da medicina esportiva, ortomolecular e também é médica socorrista de SAMU, sobre a questão que ela disse que essa transferência do tratamento, né, amanhã a gente vai falar sobre de classificar tudo de transtorno e doença, a transferência quase que de 100% para a medicação. E ela falou, não, a medicação não dá conta. E aí a Viviane estava conversando sobre a questão São 2 temas difíceis, né? A patologização do sintoma e, consequentemente, a medicação do sintoma. Então, dentro disso, aí a gente pensa, isso seria uma neurose obsessiva, ou seja, é uma obsessão usar medicação para qualquer coisa, né, que a pessoa tenha nessa área de saúde mental, tem que ter medicação. O que você está tomando, né? E a gente vê que são tudo carta marcada, risperidona, Rivotril, Fluoxetina, só vai mudando ali a dança das cadeiras, né? Então, em virtude disso, a gente pensou em fazer um congresso, que o tema vai ser a psicanálise e a medicalização, entre o desejo e a dose, onde cabe o sujeito, né? E a gente vai ter a presença de uma médica que vai poder falar do lugar da medicação via o tratamento do médico, né? E mais 2 falas voltadas para a questão da psicanálise, enquanto essa medicação do sintoma, transformar em doença aquilo que não é doença, que a princípio a Viviane vai ser a palestrante, uma outra fala voltada para a psicanálise e a medicação. Então a gente vai aproveitar essa obsessão contemporânea, até pelo número assustador de farmácias e drogarias nas cidades, né? E ela dizendo que em saúde mental se transferiu todo o tratamento para a medicação, essa medicação não dá conta. Ela não consegue, até porque tem coisas que não é para ela, né? É como se nós tentássemos, né, gessar a perna de alguém fazendo análise. Gessar literalmente, não alcança aquilo ali é uma outra abordagem. Então essa sua colocação é muito pertinente, porque a gente tem essa coisa num certo sentido, de ver a medicação, a gente, estou generalizando, como uma tábua de salvação para tudo, resolução. Outra parte olha isso como uma coisa perigosa, arriscada, desnecessária em alguns casos. E essa questão que você colocou, será que sob o efeito da medicação, que sintoma estrutural o sujeito apresenta sob o efeito da medicação,
E sem o uso da medicação, ele fortalece o sintoma, ele alterna. Então, são áreas assim que a gente precisa realmente, nesse contexto contemporâneo, abordar. E vai ser nosso congresso no dia 10 de outubro, naquele mesmo hotel lá. São 50 vagas somente. Nesse ano a gente espera aí ter umas 200 pessoas, 150 ficar do lado de fora. Entre elas Lucila, né? Então fica o convite aí. E também aí Lucila, agradecer. né? Oi, pode falar. Pode falar. Vai falar, tô brincando aqui, do Lucila do lado de dentro. Para aproveitar, além, obviamente, do congresso, que a gente vai certamente falar bastante vezes dele, antes de finalizar, eu vou falar sobre o webinar de amanhã, mas só uma coisa que eu lembrei aqui agora, vou compartilhar com vocês. Eu tenho uma amiga que atende lá no meu consultório, a Cris, ela é psicóloga, a abordagem dela é terapia cognitivo-comportamental. Eu aprendo muito com Cris. Não estou no time da guerra psicanalistas e TCC, pelo contrário. Eu adoro ela, uma amigona, aprendo muita coisa com ela. E, cara, esses dias ela fez uma manobra parece coisa de médico, né, de enfermeiro. Ela estava atendendo uma pessoa e a pessoa mandou mensagem para ela falando que estava sentindo certas coisas. E ela falou: você está tomando que medicação? A pessoa falou: estou tomando tal. Ela vai para o hospital porque essas duas medicações que você toma, elas são incompatíveis. Você tá passando por alguma reação diversa. A moça foi para emergência, de fato, ela estava tomando duas medicações incompatíveis. Eu falei: como é que você sabia disso, Cris? Né? É muito estudiosa. Ela, porque eu estudei psicofarmacologia. Eu falei: mas eu também estudei, não sei disso não. Né? Ela: não, eu estudei para além daquilo. E aí A ela gente tem tem. um monte de livros que falam sobre medicações e a gente vai ter que se atualizar, gente. As pessoas hoje não tomam remédio. A gente vai, às vezes, achar que aquilo é a subjetividade dele, a história de vida dele, mas tem a história medicamentosa dele também. Oi, Noel. Inclusive nosso módulo de psicofarmacologia, os outros anteriores, sempre trouxe uma pessoa farmacêutica da área. Sim. Dessa vez eu não consegui trazer. Eu fiz um curso de um dia inteiro para fazer aula. E até o Igor falou que ele é enfermeiro. Pô, caraca, tinha um montão de coisa. E realmente, assim, essas questões hoje, assim, né, que até num curso, um palestrante falou que hoje a gente tem o antipsicótico, o antidepressivo e o ansiolítico, que eles fazem uma dança de cadeira aí. Se não tem, embora seja nomeado, né, especificamente, mas eles vão se cruzando, entendeu? Não tem isso aqui é antidepressivo, vão se cruzando, vai trocando ali, então bota esse, bota aquele, independente da condição do sujeito ali. Eu fiquei boba e ela me disse que essa moça já estava em acompanhamento com médicos por conta daqueles sintomas e que ninguém nunca tinha perguntado para ela se ela estava tomando algumas medicações. Ela disse: ninguém nunca me perguntou, nunca respondi. E quando ela falou para essa minha colega, e ela estava falando: mas eu estou sentindo isso, eu achei crise de ansiedade. Ela falou assim: isso não, você pode até estar tendo também uma crise de ansiedade por conta desse sintoma que você está sentindo, mas eu preciso que você vá para a emergência. Ela foi. E aí, para piorar, ela disse que quando ela foi, alguém deu uma medicação desses calmantes. Então, piorou mais o quadro da moça ainda. Né? Aí que a moça foi falar: não, minha psicóloga escreveu isso aqui. E aí, mas você não falou pra gente, você estava tomando... Se a pessoa chega lá naquele estado, né? Enfim, se alguém tiver interesse, até compartilhe. Não peguei nenhum daqueles livros que a Cris me compartilhou. Tenho muitos outros para poder ler, mas assim, está na minha lista obsessiva de quais eu preciso, porque a gente precisa se atualizar. E o mundo atual é isso. São sujeitos que querem ser agressivos, que querem ser desansiosados, né? Querem ser melhorados, mas não se colocam com empenho nesse lugar de se responsabilizar por aquilo que os acomete. Aliás, por aquilo que nos acomete, porque tem um pedacinho da gente nessa história também, né? Então, se alguém tiver interesse, eu posso indicar livros que eu não li, mas que foi a minha colega que me indicou. Amanhã tem um webinário, o Noel vai conduzir o webinário, a gente vai continuar falando de neurose obsessiva, eu vou ficar
muito empenhada em continuar pensando em o que a gente pode falar mês que vem sobre neurose obsessiva. Isso é uma coisa que não se esgota, transborda. Então, o empenho não vai ser sobre o que a gente vai falar, o que eu vou falar desse momento. Amanhã certamente vai ser um dia enriquecedor, um momento enriquecedor, na verdade, para que a gente tenha essa proposta de continuação, sobretudo de continuação no sentido de aprender. Então, que amanhã a gente repita esse encontro, né? Volto a dizer, se é para evidenciar características neuróticas obsessivas, que a gente repita amanhã, leve nossas dúvidas amanhã, verbalize nossos pensamentos intrusivos a respeito daquilo que a gente não sabe, vai continuar não sabendo, mesmo no encontro de amanhã. Amanhã a gente vai pegar uma plaquinha e vai continuar colecionando. E amanhã às 7h30, certamente em breve vamos fazer lá, a gente vai fazer lá os nossos informativos a respeito de link, etc. Eu não sei se dá tempo ainda das pessoas se inscreverem, acredito que sim, né? Então, acho que é uma outra coisa antes de finalizar, minha filha deve estar me chamando para jantar já, arrancando os cabelos, é que a gente consiga trazer pessoas para o nosso grupo. Gente, quando eu falo isso, não é sobre o trabalho em si. Vocês sabem que nossos encontros são encontros leves, simbólicos, sobretudo quando a gente fala de retorno financeiro. Quando a gente faz o congresso, a gente tem um valor porque a gente tem que pagar pelo gasto daquilo que é feito. Ninguém ganha aqui, tá? Isso é uma coisa assim, ganha, que eu falo assim, ganha grande. São ganhos normais, ganhos de conhecimento. Mas para que a gente convide pessoas com as quais a gente tem algum tipo de conhecimento, de amizade, para a gente enriquecer nosso grupo, para a gente trazer outras visões. Não que as nossas aqui não sejam boas o suficiente, mas quanto mais pessoas pensem em psicanálise pura, entendam que a psicanálise não precisa ser difícil, entendam que a gente pode ter um espaço para dizer sim que não sabe, sim que não entendi, sim que eu acho que é caro, que acho que é barato fazer supervisão, sim para N coisas, né? Acho que eu senti uma vontade de falar sobre isso, que a gente contribua compartilhando e multiplicando esse espaço de troca. Quanto mais gente a gente tiver interessado, sobretudo em psicanálise pura, melhor para todos nós. Certo? Deixa eu pegar o gancho aí que você contou da Cris. O médico estava falando que uma família viajou para uma pousada para passar 5 dias e levou um familiar esquizofrênico com medicação controlada. E o controlado não é só para você pegar lá na farmácia, é controlado também de horário e dosagem. Sim. E aí a família chegou lá na pousada e o rapaz desestabilizado, muito difícil de ficar, e aí ele estava na pousada e foi verificar que a família pegou o remédio, a quantidade de remédio que ia tomar durante a viagem e colocou num vidrinho, tirou as cápsulas, né? Daquele invólucrozinho que fica e botou no vidrinho. Aí ele falou que quando você tira do invólucro ali e coloca fora, o remédio já basicamente perde a eficácia mais de 70%, além da temperatura, né? Então hoje já vem ali com essas cartelas, já vem com os risquinhos para você não tirar. A quebrar também a medicação, que não tem aquela linhazinha no meio. Então a pessoa estava desestabilizada completamente porque estava com a medicação, mas a medicação estava fora da embalagem oficial, e aí ele estava na pousada e conseguiu então identificar por que a pessoa estava desestabilizada. Mas é isso aí, valeu muito aí, arrebentou mais uma vez, né? Viviane é PH de farmácia, FODA. Quem lê entenda. Porque PH, né, não precisa falar a palavra, né? PH de farmácia, ODA. PH faz som de F, né? Vamos fazer um corte lacaniano para nos fazer pensar aqui. Vou falar e vou desligar, né? A respeito das orientações da IA sobre a medicação que o sujeito, ao invés de ir ao médico, ou ao invés de fazer terapia e falar sobre essas questões, utiliza a IA. Né? Seria a IA uma contribuidora para as nossas neuroses obsessivas ou não? Beijo. Tchau, gente. Esse é o próximo assunto.
Tchau. Obrigada. Beijo.